Olá, amigos. É muito bom ter a oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. O cenário é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, o conteúdo é bíblico. Hoje nós vamos mais uma vez nos aproximarmos de Deus através da Bíblia Sagrada. Nós já estamos juntos há alguns dias, caminhando semana após semana, conhecendo e entendendo o que Deus tem a nos revelar através desse livro tão especial. E é por isso que hoje nós vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus, tá? Eu tenho aqui minha Bíblia, você pode ver minha Bíblia aqui, tá? Eu estou com minha Bíblia nas mãos e juntos nós vamos então nos aproximarmos de Deus, buscando conhecê-lo mais e entender mais alguns ensinos que Jesus tem nos deixado. Jesus realmente, nessa série, Jesus, o restaurador da vida, ele realmente renova em nós a fé, a esperança, através dos seus ensinos. Há algumas semanas nós temos buscado entender melhor esse livro. Nós já começamos no primeiro tema, estudamos o que é a fé, como que a fé não é simplesmente um assentimento mental, mas é convicção, é razão, e a Bíblia nos dá tudo isso, né? No segundo tema, nós estudamos sobre a confiabilidade da Bíblia, né? Essa Bíblia que muitos têm como um livro perigoso, né? Mas para aquele que crê é um livro de esperança, um livro fantástico para nós, que pode mudar a nossa vida. E hoje nós vamos nos aproximar de outro tema muito relevante, porque nos dois últimos temas nós estudamos sobre uma profecia, você lembra? Profecia de Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2 nós vimos a história do mundo contada em um capítulo, e ali Deus nos mostrou como que Ele está no controle da história de todos os reinos que viriam até os nossos dias. Ele já havia dito que viriam e sucederiam, e quem viria após um reino que seria destruído e viria outro. É impressionante isso. Isso nos faz trabalhar a nossa razão, porque fé é convicção, é fatos. E para fatos não existe argumento, né? Nós temos a história, nós temos as enciclopédias, nós temos referências inúmeras do que a Bíblia diz que aconteceria e aconteceu. Mas nós terminamos o último tema da série de Daniel, ali de Daniel capítulo 2, com aquela estátua que foi desenhada na profecia lá, que no sonho de Nabucodonosor, sendo destruída por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão. Você lembra disso? E quem é essa pedra? No estudo passado nós identificamos a pedra que era Cristo. E este Cristo, este Jesus Cristo que foi ao céu, ele prometeu que iria voltar. E sabe, a sua promessa, a promessa da sua volta também, ela já encaminha, ela introduz o assunto de hoje. Porque a volta de Cristo, ela vai nos colocar um basta, um dos maiores medos que nós temos como seres humanos. Sabe, nós estamos vivendo um surto aí, né, dessa realidade pandêmica da Covid. Nós estamos vivendo, a raça humana está assombrada com isso. Todos nós temos medo de acordar e descobrir que um ente querido, um amigo, um familiar, um vizinho, né, faleceu. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Do maior medo que o ser humano tem, que é a morte. Eu gostaria de perguntar para você, você tem medo da morte? Como é que você entende o que acontece com a pessoa quando morre? É interessante, eu gostaria de conversar hoje com você sobre esse assunto. Sabe, quando as pessoas morrem, para onde que elas vão? Será que existe algo além do túmulo? Deixa eu ler uma frase de um autor, de um escritor, de um grande escritor, e ele revelou a sua maior curiosidade. Deixa eu ver se não pode ser a sua curiosidade também. Ele diz assim: afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula, ou um ponto final?
O que é a morte? Era a curiosidade dele. Sabe, as pessoas em busca da resposta para esta pergunta, as pessoas elas aproximam-se de filosofias, de doutrinas, de pensamentos, de crenças que não são bíblicas. E por isso que hoje, à luz da Bíblia, eu gostaria de nós juntos mergulharmos e compreendermos mais esse assunto, porque talvez pode ser a sua dúvida ou a dúvida de alguém que você conhece, que está sofrendo a perda de alguém, a dor, a tristeza, a amargura de perder um ente querido, um familiar. É verdade, queridos, que após a entrada do pecado, o ser humano, a realidade única do ser humano nessa terra, ela é igual a todos os seres humanos, é a morte. Ficamos sujeitos a doenças e a morte se tornou um resultado a todos os seres nessa terra. Sabe, queridos, eu gostaria que nessa oportunidade nós refletíssemos no seguinte, que em Cristo ele venceu o pecado. A definição bíblica de pecado, queridos, é que pecado é quando o ser humano erra o alvo. Ele tenta fazer e não consegue. Deus aponta o caminho, ele vai por outro caminho. Todas as vezes que o ser humano vai por um caminho diferente daquele que o originador, o Criador, indicou para ele, ele peca. E o resultado do pecado, a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Inevitavelmente todos nós estamos sentenciados porque nós nascemos em pecado, diz o salmista. Nós nascemos numa circunstância quando a propensão natural é nós errarmos o alvo, e aí a solução só pode ser encontrada em Cristo, queridos. Porque Jesus Cristo, ele veio nessa terra nos resgatar do salário, do preço do pecado. E é por isso que em Cristo Jesus nós encontramos a solução para o maior medo da raça humana. Porque Jesus Cristo, ele morreu pagando o preço do pecado, porque ele dizia que o salário do pecado é a morte. Ele morreu e pagou. Ali na cruz ele disse: Pai, está pago. Está pago a maior dívida impagável da raça humana, o preço da morte. Eu paguei. Porém, Jesus Cristo, ao morrer, no terceiro dia, ele ressuscitou. Então, ele garantiu, ele não só pagou a dívida, mas ele garantiu a vitória sobre a morte. E é exatamente nesse ponto que nós queremos encontrar as respostas bíblicas para esse assunto. Se nós temos a certeza e a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, a solução definitiva para a morte, nós podemos ir à Bíblia e encontrarmos o que é a morte. O que é a morte à luz da Bíblia? O que Jesus disse que é a morte? As pessoas, quando nós perdemos alguém, para onde elas vão? Quando nós veremos novamente essas pessoas? Temos a oportunidade de vê-las? Podemos falar com as pessoas quando morrem? Será que o que é a morte? Como entender melhor esse assunto? A Bíblia, no estudo de hoje, vai responder essas questões a nós. Eu gostaria que você, junto comigo, pudéssemos abrir a Bíblia. A minha já está aberta. Eu convido você a abrir a sua no formato online ou digital, para que nós pudéssemos, digital ou impresso melhor, e pudéssemos juntos encontrar respostas para essas questões. Eu convido você, se você perdeu algum desses estudos da Bíblia, você pode procurar no nosso canal IASD Dois Irmãos, Distrito de Dois Irmãos, IASD Distrito de Dois Irmãos, e ali assine o nosso canal, ative o sininho para que você possa receber notificações de novos estudos da Bíblia. Semanalmente nós publicamos um estudo da série Jesus, o Restaurador da Vida, para que nós tenhamos a oportunidade de refletir mais e mais nos ensinos de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento para nós pedirmos orientação de Deus para estudarmos esse tema à luz da Bíblia. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado porque em Ti encontramos respostas, esperança e para o maior medo da raça humana, de todos os seres humanos, Pai, a morte. Que possamos, ao ler a Bíblia, encontrar essas respostas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de convidar você para ir comigo ao encontro de Jesus em uma situação de morte. Uma situação que ele teve alguém que ele muito amava, recebeu a notícia que esse amigo estava doente e com enfermidade e ele foi ao encontro e quando chegou lá esse amigo já estava morto. João capítulo 11, a partir do versículo 1 você vai encontrar a história de Lázaro. A Bíblia chama, na minha Bíblia aqui, intitula-se a ressurreição de Lázaro, sabe? E aqui nós vamos encontrar Jesus defrontando com a morte. E como que ele agiu? Qual foi a resposta que ele deu? Porque essa resposta é para nós também hoje. Ali você vai encontrar, nós não vamos ler, são muitos versos aqui, são 45 versos, tá? Eu não vou ler todos para você, eu deixo o desafio para você ler essa história na íntegra, mas eu vou resumir para você, para que nós tenhamos os pontos chaves aqui destacados e busquemos outras respostas em outros textos da Bíblia também, à luz do que Jesus ensinou, tá bem? Olha só, capítulo 11 de João, do Evangelho de João, ela traz a história de Marta e Maria, que enviaram um recado para Cristo, pedindo que ele fosse com urgência visitar a sua casa, porque o seu irmão Lázaro estava muito enfermo. E nesse processo de Jesus chegar até a casa de Lázaro, a Bíblia relata que Lázaro morreu. E ao encontrar Marta e Maria e contemplar sua dor, a Bíblia diz que Jesus chorou. Um dos menores versos da Bíblia diz que Jesus chorou. Nossas lágrimas, queridos, são as lágrimas de Jesus também. Jesus, ele se importa, Jesus sente, ele sabe o que é a dor da perda de um amigo, porque Lázaro era um amigo dele. Mas Cristo ordenou que o morto voltasse à vida. Você vai encontrar aqui nesses textos que o morto voltasse à vida. E que isso aconteceu de um modo assombroso, que assombrou a todos. A ressurreição de Lázaro, queridos, ela foi uma pequena amostra do que acontecerá num futuro que já está profetizado na Bíblia, num futuro que já está prometido pelo próprio Jesus. Cristo assegurou, e essas palavras eu gostaria de ler com você aqui no versículo 25 de João capítulo 11. Você pode tomar a sua Bíblia em João 25, e aqui a Bíblia vai dizer assim, 11:25. A Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? E deixou uma pergunta. Muito bem. E aqui eu volto para você. Queridos, Jesus ensinou nesse relato a verdade sobre a morte. De que maneira o fato de pensar na morte como um sono pode nos ajudar a enfrentar essa terrível realidade. Ao Jesus ser abordado ali pela notícia, ele disse, Lázaro está dormindo, como se Lázaro está tirando uma soneca. Como que isso pode impactar a nossa vida? Para Cristo, a percepção da morte não era algo desesperador. Era como um sono. E à luz da Bíblia nós vamos hoje entender mais sobre esse tema,
Tá bem? Então eu convido você, agora nós vamos folhear a Bíblia e nós vamos fazer algumas perguntas à Bíblia e vamos deixar que a Bíblia nos responda para que a nossa compreensão a respeito da morte, ela se amplie e nós encontremos esperança para este assunto, tá bem? Quem criou o ser humano? Parece uma pergunta simples, mas nessa pergunta ela cria uma base sólida para nós encontrarmos a resposta para as questões da morte. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1, capítulo 27, tá bem? Se você abrir a sua Bíblia aí lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1 é o primeiro capítulo da Bíblia, tá bem? No versículo 27 a Bíblia diz assim, olha só o que a Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Muito bem. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Uma segunda pergunta. Se Deus criou o homem, como o Senhor, o Deus, deu vida ao ser humano? Como que ele deu vida ao ser humano? Foi ele que criou a sua imagem. Como ele deu vida? Corra os seus olhos até o capítulo 12, aí de Gênesis mesmo. Capítulo 2, versículo 7. E olha só o que a Bíblia diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Uau! Existe algo muito interessante, parece que existe uma matemática bíblica aqui. Veja que nós encontramos dois elementos resultando sendo igual ao ser humano. Veja, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim, no capítulo 2, versículo 7, dizendo que Deus formou o Senhor pó da terra, mas fôlego de vida é igual, a Bíblia diz, alma vivente ou ser vivente. Você entendeu? Se você tira algum desses elementos, se você tira o pó, só tem o fôlego, se você não tem alma vivente. A alma vivente, alma na Bíblia, querido, é ser humano, é corpo, é o ser vivente. Isso é alma na Bíblia, tá bem? Então, olha só, agora que você entendeu que a junção de pó mais fôlego de vida dado por Deus resulta em um ser humano ou em uma alma, eu poderia dizer para você hoje, biblicamente, que você está olhando para uma alma nesse momento. Alguns iam se arrepiar todinho, dizer, nossa, como assim estou olhando para uma alma? Você está olhando à luz da Bíblia para um ser humano falando. Porque aqui essa formatação minha pó da terra mais fôlego de vida, me torna um ser vivente, uma alma vivente. À luz da Bíblia, alma é o ser humano. Tá bem? Não existe motivo para medo ou receio. Você está de frente para uma alma. E eu estou falando para talvez algumas almas ou várias almas que estão me assistindo nesse momento. Talvez aí na sua sala da sua casa existe mais almas com vocês. O que eu estou dizendo à luz da Bíblia? Mais seres humanos, mais pessoas com vocês. Agora, o que acontece, o que é a morte à luz da Bíblia? Tá? Vamos para Eclesiastes. Sabe onde está Eclesiastes? Vá mais lá para o meio da sua Bíblia, tá bem? Depois de Salmos, tá? Você vai ter Provérbios, e depois de Provérbios você vai ter o livro de Eclesiastes, tá bem? E aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, você vai encontrar o seguinte, a resposta para que a gente está fazendo. O que é a morte? Essa é a resposta que nós queremos encontrar. 12, versículo 7. A Bíblia diz assim, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte, a desconstrução da matemática da vida. Se Deus, o Criador da vida, criou pó mais fôlego de vida resultando no ser humano, a morte é a desconstrução dessa matemática.
É o pó voltando à terra e o fôlego, o espírito de vida voltando a Deus. Aí eu pergunto para você, o que sobra? Não sobra nada. Guarde essa linha de raciocínio. É importante para você responder outras questões a respeito da morte. Agora, qual era o plano de Deus para o ser humano? Será que Deus criou o ser humano para morrer? Qual que era o plano de Deus para o ser humano? Se você voltar lá no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, aqui em Gênesis capítulo 2, você vai encontrar no versículo 16 e 17, você vai encontrar a Bíblia dizendo o seguinte: o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele criou o ser humano em um ambiente e com o plano de vida eterna. Deus nunca planejou o homem com data de validade. Deus nunca planejou o homem para ter um ponto final. Ele planejou o homem para viver eternamente. Esse era o plano de Deus. E é esse plano que Jesus entrou na história para restaurar, para resgatar. Por isso que ele Jesus é o restaurador da vida. Sabe, queridos, o que os mortos sabem? Se quando as pessoas morrem, o pó volta à terra, o fôlego de vida volta a Deus, o que as pessoas, se não resta nada, o que os mortos sabem? A Bíblia tem resposta para isso? Será que os mortos sabem que nós estamos aqui tristes? Será que os mortos sabem que nós estamos felizes? Será que eles sabem o que nós estamos fazendo? Eclesiastes, volta lá naquele livro que nós estávamos depois de Provérbios. Se você voltar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, veja lá, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, nós vamos ler, tá bem? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Vou ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos, aqui nós encontramos respostas para muitas crenças, formas de fé e religiosidade que não são bíblicas quando se trata de assuntos da morte. A Bíblia diz que na morte não há obras. Não existe amor, ódio. As pessoas, morreu com raiva, morreu com ódio, vai voltar agora para atrapalhar ou visitar os vivos. Não, queridos, à luz da Bíblia, isso não acontece. Porque a Bíblia diz no versículo 6 que aqueles que morrem não têm parte alguma com o que se faz debaixo da terra. E tudo o que nós podemos fazer é somente quando nós estamos vivos, porque a Bíblia diz no versículo 10, para onde os mortos vão, aqueles que morrem vão, não existe conhecimento, não existe sabedoria, não existe discernimento, não existe a dimensão de estar lá olhando para os vivos. Você consegue responder algumas perguntas e já visualizar algumas formas de entender a morte que não são bíblicas? Exatamente, é isso que a Bíblia diz. Agora, qual foi a maior mentira que o inimigo de Deus, na Bíblia chamado de Satanás, ele contou para o ser humano? Eu convido você a ir lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Gênesis, capítulo 3, versículo 4, e aqui você vai encontrar
o maior erro ou engano, mentira, que é a serpente, que contou lá no Jardim do Éden. E essa mentira, ela continua, propagando, ecoando até os nossos dias. No versículo 4, você encontra assim, um diálogo entre a mulher, Eva, primeira mulher criada lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva, e aqui você encontra um diálogo de Eva com a serpente, né? Dizendo assim, a Bíblia diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, nem para que ele não morrais. Aí versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, Deus, o Criador, o originador, disse, filho, se você comer, se você desobedecer, você vai morrer. A serpente diz assim, não morre não. Aqui existe algo interessante para se pensar. Se Deus disse que morre e a serpente disse que não morre, um desses dois estão mentindo. A serpente estava dizendo que Deus estava mentindo. Deus estava dando a certeza para Eva, você vai morrer. Essa mentira, ela tem se ecoado desde a história, a entrada do pecado nesse mundo até nossos dias. As pessoas, em muitas formas de religião, de religiosidade, de crença, elas creem que quando as pessoas morrem, elas não morrem. Elas vão para uma segunda forma de vida, ou elas se transformam em outra forma para que continue vivendo nessa terra, e ela tem dimensão, ela pode voltar para falar conosco. Isso não é bíblico. A Bíblia não apoia isso. Não tem embasamento bíblico nenhum para isso. Agora, o que é alma? E o que acontece com ela? Vamos ver isso? Ezequiel, vá no livro de Ezequiel, lá, se você estava lá no livro de Salmos, você vai para Provérbios, a gente já leu Eclesiastes, aí você vai para Isaías, você vai Isaías, Jeremias, e aí você vai encontrar Lamentações e o livro de Ezequiel. Se você for lá no versículo 18, no capítulo 18, versículo 4, você vai encontrar a Bíblia dizendo o seguinte, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora leia o versículo 20. Olha só, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre esse. É interessante que em muitas versões bíblicas, o termo hebraico aqui para alma é nefesh, traduzido como alma, tá? Que significa ser vivente, ou seja, a junção de pó mais fôlego de vida. A matemática que Deus criou, a matemática da vida que Deus criou lá em Gênesis 2:7. Em Ezequiel 18, versículo 4 e 20, na Nova Almeida atualizado, reafirma a compreensão de que alma como ser humano completo, ela traduz o termo original, nefesh, como pessoa. Então, queridos, a Bíblia, à luz da Bíblia, alma, como eu já havia afirmado, alma é uma pessoa, alma é um ser humano. Alma não é algo etéreo, imaterial, que fica vagando por aí, não existe isso à luz da Bíblia. Agora, se não existe na morte, não existe essa forma etérea, essa compreensão de que alma é algo imaterial, que representa a pessoa, é possível consultar e falar com aqueles que morreram, se a Bíblia afirma categoricamente que na morte não existe ódio, amor, não existe pensamentos, não existe como se a morte, quem morre, não interfere na vida dos que estão vivos. É possível falar com os mortos. Vamos ver isso? Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Tá? Se você vai lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, você versículos 10 e 11, tá bem?
18, capítulo 18, de Deuteronômio, versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Sabe, aqui se você ler o contexto aqui, a partir do versículo 9, talvez na sua Bíblia já tenha até um título dessa sessão chamada Contra os Adivinhos e Feiticeiros. Queridos, a Bíblia, nós não encontramos nenhuma aprovação bíblica para a consulta dos mortos, porque na verdade a consulta dos mortos ela está contrariando diretamente tudo aquilo que nós estudamos até agora, porque na morte não existe nada, não existe algo etéreo. Mas quem é então? Se não é de Deus, quem é que está tentando iludir as pessoas e contrariar tudo aquilo que a Bíblia diz? Que se os mortos não podem se comunicar com os vivos, quem está comunicando? O mesmo que disse lá no Jardim do Éden, contrariando as ordens de Deus, dizendo que vocês vão morrer. Mas a serpente, chamada lá no livro de Apocalipse, o diabo, Satanás, ele quer iludir as pessoas. Ele quer dizer, você pode falar sim. Você entende a estratégia do inimigo? Em tudo que você for estudar na Bíblia, lembre-se desse conselho. Tudo que contém na Bíblia de ensinos e princípios, Satanás ele faz algo muito parecido para iludir as pessoas. Às vezes, aparentemente, à primeira vista, é algo atraente, é algo confortante. Eu posso falar com alguém que eu amo, que eu amava, que eu perdi. Mas, queridos, Deus disse que isso não é possível. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender quando nós poderemos fazer isso. A Bíblia diz, quando Jesus vai restaurar então? Se eu não posso fazer isso, quando que Jesus? Vamos perguntar a Jesus, Jesus, quando que eu vou poder rever os entes queridos? Aquelas pessoas que eu amava, que morreram em Cristo? Veja bem, vá lá no livro de primeiro, vá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, capítulo 15, versículo 21 a 23. 15, 21 a 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui então nós encontramos a solução definitiva para a morte, queridos. Queridos, em Cristo Jesus nós temos certeza da vida eterna. Ele um dia morreu, ressuscitou, subiu ao céu e disse, eu vou voltar. E quando eu voltar eu vou colocar um ponto final. Eu vou ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo. E nós poderíamos continuar esse estudo, mais buscando conhecer e entender mais. E se você quer saber mais a respeito deste assunto, eu gostaria que você entrasse em contato conosco. Eu gostaria de enviar pessoalmente para você um guia de estudo da Bíblia, para que você respondesse à luz da Bíblia outras perguntas que nós não podemos responder agora. Mas eu gostaria que você, com essa introdução sobre esse assunto, você soubesse que existe sim esperança para a morte. Em Cristo Jesus nós temos esperança. E esse Jesus, ele prometeu que muito em breve vai voltar. E ele prometeu que aqueles que creem, se nós cremos nele, se nós cremos nas suas palavras, se nós cremos nos seus ensinos, se nós cremos na Bíblia Sagrada, nós temos a certeza, as respostas para os maiores medos da nossa vida. E se você crê no que esse Jesus diz e nos ensina, eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado pela certeza da vida eterna. Obrigado pela certeza da ressurreição que aquele Jesus que morreu e ressuscitou garante a nós, vivos, que no momento da morte, Pai,
nós podemos ter a certeza que o Senhor trará à vida todos aqueles que creem e depositaram em Ti a fé e a sua confiança. Que o Senhor conforte o coração daqueles que estão vivendo o luto da perda de alguém que amava, Pai. Que o Senhor possa confortar com palavras de esperança, que muito em breve aquele que prometeu voltar está chegando, e esse Jesus prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que o Senhor possa confortar e trazer alegria, porque esse dia está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima semana para juntos entendermos e aprendermos mais com Jesus, o restaurador da vida.